Galera, essa semana eu acabei abordando um tópico aqui no canal falando sobre o que aconteceria na invasão do Boros se os heróis classe S fossem lá enfrentar ele ao invés do Saitama. Só que nessa análise, que inclusive gerou até um vídeo resposta e eu recomendo muito você ir lá assistir caso não tenha visto, a gente acabou considerando os heróis classe S sem a participação do Blast. Então dessa vez eu achei interessante inverter os papéis, tirar todos os heróis classe S e deixar somente o Blast. Será que ele sozinho daria conta do recado? Bom, para essa análise eu acho que seria um pouco importante a gente analisar um pouco as falas do Boros em relação à profecia. No capítulo 34.1 do mangá, o Boros diz que ele era um guerreiro que devastou todo o universo e que não tinha ninguém aos pés dele. E isso levou ele ao tédio absoluto. Até que um dia ele acabou encontrando uma vidente. E essa vidente passou para ele uma profecia de que em um planeta distante existia alguém do nível dele que poderia oferecer uma luta agradável. Então, apenas recapitulando o que foi dito pela vidente, ela disse que existe alguém do nível dele que pode oferecer uma luta agradável. E se você não percebeu esse detalhe, não se preocupa que eu explico para você. A vidente diz que existe alguém e não que terá alguém, ou seja, essa pessoa já está lá nesse planeta com a força necessária para entreter o Boros em um combate. E o porquê eu estou falando isso é bastante simples. Essa profecia foi feita há 20 anos atrás, e há 20 anos atrás não existia o Garou, não existia o Rei Orochi e não existia o Saitama. Bom, pelo menos o Saitama Beerés que a gente conhece, pois naquela época o Saitama só tinha 5 anos de idade, já que hoje ele tem 25. Então assim galera, dentre todos os seres existentes no universo de One Punch Man, o único que sobra no final das contas e que principalmente possui um nível alto de combate é o Blast. Então com base nessas informações a gente tem certeza que a profecia não era referente ao Saitama ou a qualquer outro ser que veio aparecer depois, porque senão ela iria falar que terá alguém e não que já existe. Então sim, a profecia era referente ao Blast. Então após 20 anos vagando no universo, o Boros finalmente chega na Terra e se depara com um Blast. Só que o resultado disso vai depender unicamente de qual versão do Blast a gente vai estar considerando. Se você não entendeu, calma que eu também te explico isso. A profecia feita pela vidente era referente ao Blast de 20 anos atrás. Ou seja, há 20 anos atrás o Blast tinha uma força capaz de oferecer uma luta agradável ao Boros e não de fato vencer ela. Só que como o Boros levou 20 anos para chegar na Terra, o Blast teve 20 anos para ficar mais forte, enquanto o Boros ainda manteve o mesmo nível de poder, pois não havia mais combatentes. Só que no capítulo 195 V3 do mangá, a gente sabe que mais ou menos há 15 anos atrás, ou seja, 5 anos após a profecia, o Blast era forte o suficiente para conseguir ferir o Empty Void com a amplificação de God. Só que no capítulo 173, a gente sabe que há mais ou menos 2 anos atrás, ou seja, 18 anos após a profecia, o Blast se engajou em um combate contra uma centopeia e não conseguiu vencer. O máximo que ele conseguiu foi sim deixar ela ferida, mas ele não conseguiu vencer. E se você está pensando, sim, essa é a mesma centopeia anciã que voltou a aparecer lá na segunda temporada de One Punch Man. Só que essa centopeia da segunda temporada é bem mais forte do que a centopeia de 2 anos atrás que lutou contra o Blast. Tanto que, além dela estar maior na segunda temporada, ela se tornou um monstro de Calamidade Dragão e um executivo da Associação dos Monstros. Então, com base nessas informações, a gente sabe que o Blast de 20 anos atrás não conseguiria parar o Boros, já que há 2 anos atrás ele não conseguiu vencer a centopeia anciã, cujo a mesma era mais fraca do que a sua versão na segunda temporada e bem mais forte do que o Void de 15 anos atrás. Então essas informações mostram que o Blast, pelo menos o do passado, não seria capaz de parar o Boros, mas apenas capaz de oferecer uma luta agradável. E o mais engraçado disso é que quanto mais eu faço vídeo analisando o nível de poder do Boros e de alguns outros monstros, mais e mais eu só provo que o meu vídeo do Boros versus os heróis classe S estava certo, de que sim, existem tanto heróis e monstros tão fortes quanto o Boros ou até mais forte. Mas enfim, saindo um pouco dessa parte, vamos analisar o Blast de 20 anos no futuro.
Será que ele seria capaz de vencer o Boros? E a resposta é sim, galera. E isso acontece porque o Blast em apenas 2 anos alcançou um nível de poder tão alto quanto do Saitama base, já que ele, assim como o Saitama, conseguiu superar a velocidade do Flash 2 vezes e sem fazer esforço. A primeira vez acontece quando o Saitama e o Flash estavam presos nos escombros da Associação dos Monstros. Já a segunda vez acontece depois do arco do Garou Cósmico, onde o Flash já tinha ficado bem mais forte e mesmo assim o Blast ainda brinca com ele. Só que mesmo com o nível de combate do Flash estando maior do que no arco do Garou, ele ainda não deve ter ficado forte o suficiente para superar o Garou Cósmico, que já havia copiado o físico do Saitama. Só que o X dessa questão não está no Flash, mas sim no próprio Garou Cósmico, pois mesmo após ele copiar o físico do Saitama, o Blast ainda era forte o suficiente para se engajar em um combate com ele. E como a gente sabe, o Saitama a cada dia que passa vai ficando cada vez mais e mais forte. E como o Blast se opôs a alguém que tinha a força do Saitama do futuro e o Saitama do passado derrotou o Boros, então é inegável que o Blast é sim mais forte do que o Boros.